Então, gente, hoje eu vou mostrar para vocês como modelar uma coxinha, tá bom? Eu, por exemplo, tinha bastante dificuldade e é uma coisa que eu gosto muito de comer. Só que daí, às vezes, sai um pouquinho caro pra gente estar comprando, né? Então, a minha mãe me ensinou a fazer, aí eu faço a massa e na hora de modelar eu tinha um pouquinho de dificuldade, eu não conseguia pegar o jeito que ela modelava. Aí eu fui treinando em casa e consegui um jeitinho bem legal de modelar, um jeito bem fácil, não é tão complicado. E resolvi gravar para vocês terem uma noção e para você que tem muita dificuldade, é um jeitinho bem simples, tá? A massa eu não gravei fazendo a massa, nem o recheio. O foco do vídeo é a modelagem dos salgados, tá bom? Espero que você goste. Então, gente, aí esse daqui é o meu recheio. Aí a massa já estava cozida, né? O bom é você sempre estar sovando ela. Como não tinha um plástico próprio, né? Eu peguei e abri o saco de arroz e dá para fazer normal com o saco de arroz. É importante você ficar sovando ela para ela não ficar com aquela película grossa, sabe? É tipo um mingau quando você ferve e desliga. Se ele esfria, ele junta aquela nata, né? A massa é quase isso, ela junta aquela casquinha. E outra, aconselho você a sempre estar modelando os seus salgados com uma balancinha perto, entendeu? Que daí com a balança você consegue ter uma noção do tamanho de cada um que vai ficar. Nesse dia eu não tinha balança, porque foi de última hora, sabe? E aí eu vou ensinando para vocês. Primeiro você pega, faz uma bolinha, abre bem essa massa. Só toma um pouco de cuidado para ela não ficar muito fina, porque senão na hora de colocar o recheio, o frango espeta e ela fura. Aí você pega, coloca na palma da tua mão, faz uma conchinha e vem com o recheio. Eu peguei com a mão porque eu acho que é mais fácil eu ter uma medida com a mão. Aí ali você pega, o frango estava um pouquinho molhado, então eu sequei a minha mão. Você vem, aperta, empurra o frango para dentro e ali com a tua outra mão você vai ajudando de modo que ela se feche. Aí depois disso você pega, vai apertar bem a coxinha até soltar todo o ar dela, tá bom? É muito importante tirar esse ar, porque senão depois corre o risco dela estourar quando você estiver fritando. Aí ali também, se você vê que tá muito bicudinho, você pega, tira aquele biquinho e amassa bem ela. Não tenha medo de amassar, amassa bem, que é esse daí que vai tirar todo o arzinho dela. Tá vendo que ela vai fazendo umas barriguinhas? Aí, agora que sair tudo isso, você pega, dá uma endireitadinha nela, modela certinho, que ela vai ficar bem bonitinha. E uma dica, gente, sempre que você for fazer, tente deixar o teu frango mais sequinho possível, tá bom? Que quanto mais sequinho ele fica, vai ficar mais fácil na hora de você tirar o ar. E também quando você for fechar a coxinha, você empurra bem o frango, que daí não fica com espacinho e não tem ar, tá bom? Aí eu fui arrumando a coxinha, tá vendo? Depois de você apertar tanto a bichinha, você pega, vai lá, modela ela, arruma certinho e ela fica bem bonitinha. Aí depois, de novo, o mesmo processo. Você vai lá, pega uma quantidade de massa. Aí se você tem a balança, você pesa ali, faz tudo do mesmo tamanho. Dá uma bolhadinha nela, faz uma bolinha. E daí depois você espalha bem. Faz dela tipo um disco assim, tá vendo? É bem bom você usar os polegares, que daí facilita bastante. E perdoem a bagunça da minha casa, tá, gente? É que eu tinha chego em casa que eu tava na casa da minha mãe, então sempre tem aquela bagunça que eu deixo. E daí a casa ficou um pouco bagunçada, na hora que eu cheguei eu só fui gravar, nem lembrei da arrumadinha, mas é normal. Aí depois você pega, vai lá, coloca na tua mão, faz da sua mão uma conchinha assim, sabe? Você coloca lá, o recheio você pega, empurra bem o recheio na hora de você fechar pra facilitar mais, sabe? Que tem no juntar. Você pega, vai lá, isso, aperta bem, ó, tá vendo? Empurra bem o recheio e vai fechando, tá vendo? Aí você fecha, dá uma arrumadinha. Gente, perdoem pela qualidade do vídeo, tá? O vídeo não tá acelerado, mas eu não sei por que tá desse jeito. Aí é simples, é o mesmo processo que você vai fazer com todas elas. É um pouquinho cansativo, porque essa massa aí eu fiz foi acho que 1 quilo de massa.
Acho que foi 1 quilo de massa que eu fiz, então ela rende bastante. Aí também eu tinha salsicha em casa, decidi fazer enroladinho de salsicha. E é isso, tá bom? Você pega, depois de tirar o ar, você modela. E tá vendo a diferença do tamanho? É tudo na questão da massa. A massa que influencia tudo. Se você quer uma coxinha menor, você pega uma quantidade menor de massa. E lá, novamente, você pega, faz o disquinho, depois coloca o recheio e só vai diminuindo o recheio de acordo com a quantidade de massa que você coloca, né? Não dá para pegar uma massa pequena e tacar ali recheio nela, porque senão ela não vai fechar. O frango vai furar toda a massa e não vai fechar. Você vai perder recheio e massa. Então sempre tem que ter uma noçãozinha assim de uma quantidade de recheio que vai caber na tua massa, tá bom? Não dá para querer colocar muito, porque senão não o frango vai furar e daí na hora de você tirar o ar, vai ficar naquela de frango, o frango fura, parte a massa, daí você vai lá, tenta construir, não dá, passa raiva. Eu falo por experiência própria, porque já me ocorreu muito isso. Eu acho que essa é a terceira tentativa que eu tenho de fazer salgado. A minha mãe sempre ia me mostrando e tal, só que na hora de modelar que era o meu problema. Aí de tanto eu ir vendo assim, eu falei, vou tentar esse jeitinho aqui. E tem gente que faz diferente, né? E também fica bom. É o jeito que mais fica fácil pra gente, porque pra mim foi esse daí. E aí, você vai arrumandinho, dando uma ajeitadinha. Gente, e outra, esse salgado que eu tô fazendo é pra mim, tá bom? Aí eu peguei e fiz a diferença pra vocês verem, né? A primeira, a segunda e a terceira com um tamanho diferente de massa. E ali você vê que o influencia muito, né? Claro que influencia. Aí agora eu vou ensinar vocês a fazer os enroladinhos de salsicha. É a mesma coisa da coxinha, só que daí na hora de fazer um disco, você não faz um disco. Você puxa mais para um cilindro. Tipo, deixa um retângulo, na verdade, né? É um retângulo, perdão. Aí, o segredo também é você colocar um pouco menos de massa, que eu achei que ficou um pouco com muita massa, sabe? Então, você pega, estica bem ela ali, mais ou menos do tamanho que você acha que é uma salsicha. Aí você vai preenchendo bem ali. O enroladinho ele é bem fácil de fazer, porque não tem essa de ar. Você só preenche bem, aí pega no próprio plástico da massa, você faz esses movimentos, sabe? Tipo quando você vai fazer aquelas minhoquinhas de massinha de modelar, quando você é criança, daquele mesmo jeito, mesmo processo. Aí você vai, arruma certinho. E outra, o enroladinho de salsicha ele tem uma vantagem. Você pode escolher se você vai querer comer ele inteiro ou tem a opção também de você repartir ele em 3 pedaços. Que é quando você vai vender por um preço menor, entendeu? Aí ali você pega e corta ele. Tem a opção de você cortar as 2 pontinhas e sobrar o meio. E também tem a opção de você cortar ele no meio, né? Cortando as 2 pontinhas vai ficar 3 enroladinhos. E no meio vai ficar 2. Então, um rende bastante. Aí, tá vendo que a minha massa ela ficou com aquelas peliculazinhas que eu falei pra vocês? Aí você pega, sova ela mais um pouco, até sumir e vai indo. Nessa minha massa, ela vai batata, então ela tá bem consistente, sabe? Ficou uma massa bem bonita, eu gostei do resultado. Eu só achei que eu deveria colocar um pouquinho mais de sal, mas tudo bem. Aí é o mesmo jeito, gente, pega uma massa, amassa bem, tá vendo que eu peguei muita massa? Depois, na hora que eu fui comer, que eu percebi que eu tinha colocado muita massa no meu enroladinho de salsicha. Então, se você quiser pegar menos massa, dá também, tá bom? Fica a seu critério. Mas apesar que tem pessoas que gostam, né, dela mais maçuda, tem outras que gostam dela com menos massa. Então é tudo a questão da quantidade que você vai pegar. Mas eu aconselho a pegar um pouquinho menos de massa, porque ainda ela ficaria no ponto certo, tá bom? É que essa é a primeira vez que eu tô fazendo, tipo assim, sozinha mesmo, sem a minha mãe tá me ajudando. Então a gente tem uns errinhos mesmo. Mas o foco aqui é a modelagem. Aí você pega, modela na mesa, né? Igual as cobrinhas e vai indo assim. Esse é um processo bem mais fácil que tem para fazer. Ele é bem facinho e é muito bom você fazer esse salgado porque ele rende bastante, né? O que é bem vantajoso pra gente. E daí essa é a quantidade que eu já tinha feito. Aquela do cantinho ali foi a minha cunhada que fez tentando. E pra vocês verem que consegue, ela nunca tinha modelado e conseguiu modelar. Aí, tá vendo? Eu já dei uma diminuída na massa pro salsicha, porque
eu dei uma percebida assim de eu diminuir. Mas como era para mim, então não tinha tanto problema. Agora, se você vai fazer para vender, então é melhor sempre ter um padrãozinho, né? Para você não perder e também para a pessoa não chegar a reclamar. Ah, poxa, aquela vez eu comprei, tinha mais massa, e dessa vez está com muito pouquinho. Então, para você que vai vender, é sempre bom ter um padrão. Então, invista aí numa balança. O ideal, eu acho que para a massa do enroladinho seria 90 gramas, 100 gramas no máximo, tá bom? Daí você pega e espalha bem. Até 80 gramas daria, porque ficaria com bem fina massa, mas não aquele fino extremo. E a minha coxinha, gente, depois que eu pesei ela em casa, né, que eu fiz outro dia, eu peguei a coxinha, eu fiz com 60 gramas a massa, sem o recheio, tá bom? Então ela ficou num tamanho bem vantajoso, só que daí eu tava tentando fazer para vender, então acho que eu não vou fazer mais, porque é um tamanho muito grande pelo preço que eu tava pedindo, né? Então, se você for fazer em casa, faz entre 30 a 60 gramas, que daí dá uma quantidade boa. E se é você que vai comer, se você gosta de um salgado maior, então coloca lá 60, 70 gramas que vai ficar bom também. É tudo a questão da massa aí, da quantidade que você pega. Mas é simples, gente. Aí eu peguei e voltei a fazer os salgados, tá bom? E é do mesmo processo que eu falei pra vocês. A coxinha você pega, faz uma bolinha, depois um disco, coloca na palma da tua mão, coloca o recheio. Com o dedo você pressiona o recheio para baixo para ele ficar bem amassadinho e não ter o problema do ar. Daí depois com o auxílio da outra mão você pega, vai fechando bem devagarzinho, com calma, que tudo dá certo, tá bom? Aí, gente, eu já tinha terminado todos os salgados e pedi pro meu esposo empanar eles pra mim. Aí, na verdade, tava terminando ali, né? Tava terminando ali, deu pra ver. Então, daí nessa parte de empanar, o que você vai fazer? Primeiro você vai pegar um potinho com água, vai colocar ali, vamos supor, umas 500, 600 ml de água e umas de 2 a 3 colheres de farinha de trigo. Aí você vai colocar um pouquinho de sal, que é onde você vai molhar o salgado. Aí você pega, coloca o salgado ali, igual ele tá fazendo. Daí depois seca num guardanapo, em alguma coisa dos respingos, mas só a mão, entendeu? Não o salgado, você vai secar a mão, que é os respinguinhos que fica. Aí depois você pega e coloca na farinha de rosca. Daí depois que você colocar na farinha de rosca, já tá bom. Aí você pode pegar, colocar em tapoé, em algum plástico e congelar, ou que nem no meu caso, pegar e já fritar mesmo, né? Porque esse daí tava sendo minha janta. Eu tava gravando pra vocês e já aproveitava e fazia minha janta. Porque, gente, eu amo coxinha, amo, amo, amo muito. Aí eu sempre comprava da minha mãe. Só que às vezes eu queria e ela não tinha, né? Porque ela também faz bolo, então é muita coisa pra ela fazer. Aí, falando com meu esposo, eu falei, eu vou começar a fazer. Ela já tinha me ensinado algumas outras vezes, né? Daí eu peguei a receita dela, guardei. Ela me mandou por áudio, eu guardei a receita. Daí peguei e fui tentando. A primeira vez nunca sai aquelas coisas, né? Mas deu para comer. Aí agora essa daí eu acho que é a terceira vez que eu tava fazendo. Eu sempre ajudo ela a modelar na casa dela, né? Mas a massa eu nunca fiz. Então a massa, essa daí eu fiz sozinha. E daí depois que você pega, vai empanando. Tem que tomar cuidado para não fazer muito forte, para ela não amassar, não quebrar, né? E assim vai, gente. Ficou bem gostosa, sabia? Eu me surpreendi comigo porque ficou bem gostosa. Perdoem o barulho do meu filho, tá, gente? É que eu preciso narrar esse vídeo hoje e o Matheus tá aqui comigo, tá brincando aqui. Então, relevem aí. E daí é sempre bom você pedir para alguém te ajudar nesse processo, porque fazer massa já é bem cansativo, sabe? Ainda mais eu que tô com algum probleminha na coluna aqui, então é bem mais cansativo. Aí ele me ajudou, né? Ficou desse jeito, todas bem empanadinhas.
ele estava terminando ali as últimas que eu estava fazendo, e cansa bastante você ter que ficar de pé. Então, nesse processo é sempre bom ter alguém aí para te ajudar a empanar, que é simples, né? Só ter bastante atenção. Quando a minha mãe fazia, a gente mesmo empanava para ela, criança. Então, dá sim para empanando, tá bom? Gente, perdão por não ter mostrado o resultado para vocês, tá? É que daí o meu esposo estragou o celular dele. E daí eu gravei o finalzinho bem com o celular dele, então não vai dar para mim pegar mostrando para vocês como ela ficou frita, mas ela ficou bem gostosa, tá? Muito obrigada por você ter assistido, espero ter te ajudado. Se você gostar, se inscreve, deixa o like, tá bom? Comenta aí. Que Deus te abençoe e até o próximo